A paz do Senhor Jesus para Graças todos a nós Deus. que alcançamos a graça de viver mais um dia, né? A gente tinha parado a leitura do Novo Testamento no capítulo 3 anteriormente, e hoje nós vamos retomar a leitura a partir do capítulo 4. Eu vou fazer a primeira leitura da primeira parte, depois eu passo a leitura para o André e o André vai passar para a Sara, tá bom? Lembrando só um detalhezinho, nós acabamos outro capítulo no batismo de Jesus, quando Jesus é batizado e que ele levanta das águas e Deus fala, esse é o meu filho amado a quem me comprazo. Só para a gente poder contextualizar tudo e continuar a leitura, tá bom? Isso. E a ideia é que vocês acompanhem com suas próprias Bíblias, seja no aplicativo, seja uma Bíblia de papel, não importa, né? Na verdade, a gente só deseja que vocês tenham curiosidade a respeito da verdade da palavra de Deus, né? Então vamos começar a leitura. Mateus, livro de Mateus, no Novo Testamento, capítulo 4. Na minha Bíblia tem uma epígrafe, um títulozinho que diz assim, a parte que eu vou ler. Tentação de Jesus Cristo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa e eis que chegaram os anjos e o serviam. Vamos ver? Pode começar. Versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Sara, pode continuar a leitura no versículo 23. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos. Ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região de outro lado do Jordão.
Amém. Eu anotei algumas coisas enquanto eu estava pedindo a Deus direção sobre a leitura desse capítulo. Não vou me estender muito, mas eu queria compartilhar com vocês o seguinte. A gente entende a respeito da tentação de Jesus, né, no deserto. A gente entende que nas 3 áreas em que a gente pode sofrer as tentações, o diabo atentou contra a vida de Jesus, né? Nas necessidades físicas, nas necessidades emocionais e psicológicas. O desejo dele é frustrar os propósitos e os planos de Deus na nossa vida. Também anotei aqui que se a gente atender às tentações, a gente passa a viver do jeito que mais nos agrada, sem nos preocupar com aquilo que pode agradar a Deus ou não. Os nossos desejos atendidos no tempo e da forma errada, no tempo errado e da forma errada, vão nos levar à destruição. Como o nosso adversário é muito mentiroso, ele é o pai da mentira, quando a gente estiver diante de alguma tentação ou de alguma dificuldade, a gente tem que lembrar que só conhecendo a palavra não é suficiente. A gente precisa estar vivendo a palavra de Deus. A gente precisa praticar a verdade. Porque Jesus não só conhecia, o diabo também mostrou para ele que conhecia cada versículo que ele falou. Até porque se a gente conhece a verdade e não vive a verdade, a gente vive uma mentira porque conhece a verdade e não vive ela. Hipocrisia, né? Pois é. E a gente não deve viver a hipocrisia, mas a verdade. Em Hebreus 4,15, eu anotei aqui, o livro de Hebreus, no Novo Testamento também, capítulo 4, verso 15. Diz que, depois eu vou pedir um André para ler pra gente, eu anotei aqui assim, Jesus foi tentado, mas não pecou. E com isso ele nos ensina a perseverar no amor de Deus. Eu creio em Deus pela minha fé, pela fé em quem Ele é. E eu não preciso que o Senhor se prove para mim a cada tempo. Quem traz essa dúvida a respeito de quem é Deus no nosso coração é o mentiroso, é o nosso adversário. Então, a respeito das tentações de Jesus, eu queria colocar isso para vocês, porque isso me ajudou a ter uma compreensão melhor, né, dessa parte do capítulo. E vou pedir para o André ler Hebreus 4,15, por favor. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A gente passa por isso, né, na nossa vida, né? Isso aí. Ele diz porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele conhece. E a gente passa por isso. Muitas das vezes as nossas experiências servem para compartilhar com os nossos irmãos e ajudá-los a passar por algumas coisas, né? Então eu acho que aqui também tem a ver um pouquinho com isso também. Assim, trazendo para os nossos dias de hoje, para a nossa realidade. Não é a realidade de Jesus, que era outra. Jesus viveu na própria carne, né, o que a gente vive aqui na Terra. Então é por isso que diz ali que ele se compadece de nós. E o que o André falou, se a gente puder, com as nossas vivências e com as nossas vitórias e derrotas, né, ajudarmos a mais alguém, ainda que seja apenas uma pessoa, né, isso já traz um propósito para a nossa vida. A gente muda um mundo. Uma pessoa, uma vida e um mundo, né? E essa é a oportunidade que a gente tem quando a gente conhece a palavra de Deus e quando a gente entende que passa a ser filho de Deus, chamados por Ele para sermos filhos através do sacrifício de Jesus, né? Então, eu estou feliz em compartilhar com vocês esse capítulo. Agradeço a Deus pela vida da Sara, pela vida do André, pela minha vida, pela nossa família, pela oportunidade de a gente ainda ter liberdade de buscar a palavra de Deus, né? De poder aprender, de ter essa vontade, essa curiosidade, porque não somos nós que temos o desejo, né, e a vontade de aprender mais de Deus, é o próprio Espírito de Deus, né, que traz pra gente essa vontade, porque tudo que tem de bom dentro de nós não vem de nós mesmos, né, e quando a gente encontra isso, a gente entende isso, o orgulho fica um pouquinho de lado, né, e a humildade começa a se fazer uma verdade na sua vida.
Então eu peço a Deus que nos abençoe para que a gente possa ter forças e coragem de combater o nosso próprio orgulho, os nossos desejos, tudo que nos afasta dele, né? E que ele nos capacite a viver essa transformação através do Evangelho de Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, pela vida de cada um daqueles que pode ser alcançado com essa leitura, pela vida de cada um daqueles que vão avançar muito além dessa leitura, né? Porque eu creio assim, nós estamos aqui fazendo uma simples leitura, mas alguém em algum lugar, sabendo que Deus é poderoso para isso e eu creio que Ele faz, alguém em algum lugar pode ir muito além de uma simples leitura, pode começar a meditar, pode começar a estudar. E aí essa pessoa, ela vai ser bem-aventurada, porque a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. Muito. Eu peço que o Espírito Santo nos ajude nessa caminhada a cada dia, né? E é com alegria que eu falo com vocês que, se Deus quiser, na próxima sexta-feira nós estaremos aqui continuando a leitura. Na semana passada nós tivemos um compromisso de comunhão com os nossos irmãos, foi muito bom, foi uma delícia. E a gente não abre mão da comunhão com os nossos irmãos. Sempre que for possível, né, a gente gosta de estar em comunhão, porque a gente é muito abençoado na comunhão, como diz a palavra de Deus. E a gente não pôde fazer na última sexta-feira, mas sem preocupação nenhuma, sem peso nenhum, né? A gente continua de onde a gente parou, sempre que possível, na próxima sexta, que é o caso, se Deus quiser, da semana que vem, tá bom? E aí na semana que vem a gente vai para Mateus capítulo 5, tá? Quer falar alguma coisa, Sara? Eu quero fazer só uma última observação. Quando você deixa de ler a palavra, principalmente, você fica à mercê de outras pessoas que leem, interpretam do jeito que querem e passam para você do jeito que querem. E muitas das vezes não é uma realidade. O pessoal tira totalmente do contexto e você, se não tiver o contato com a palavra, não ler, você vai acreditar e vai se tornar um crente como a gente tem visto, um crente frustrado, um crente deprimido, um crente depressivo. É verdade. Porque não conhece a libertação verdadeira, que é conhecer a Cristo através da palavra. Tá bom? Então fica só essa observação aí para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Quero agradecer a Deus por tudo e por todos. E na próxima sexta a gente está aqui juntos em nome de Jesus. Tá bom? Amém. Um beijo. Deus abençoe. Fiquem com Deus.